Oi, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês outra vez, né? Nós tivemos um ano muito difícil, né? O ano passado foi um ano de muita aprendizagem e de muito sofrimento, muita dificuldade. Com essa versão online, né, remota do Papman, eu escolhi abordar um tema extremamente importante e uma coisa meio fora da caixa, né? O pensamento multiplicativo e a BNCC. Em que sentido o pensamento multiplicativo? Quando a gente recebe os alunos no ensino médio, a gente parte da premissa que eles trazem um mínimo de cognição matemática em vários eixos cognitivos. Claro, isso não é uma verdade, isso é um desejo, isso não ocorre, mas é muito interessante eu poder ser capaz de descrever quais são esses eixos para eu poder ajudá-los, caso eu perceba uma dificuldade nessa linha. Por outro lado, os aspectos relacionados com a multiplicação, ou como a gente prefere chamar, o campo multiplicativo ou o comportamento multiplicativo, ele ocorre em inúmeras, mais de 10, 12, se não me falha a memória, habilidades relacionadas lá na BNCC. Então nós vamos começar dando uma visão geral do que eu espero do meu aluno, e que eu sei que ele não possui isso de maneira completa, e depois nós vamos abordar um tema com determinado aporte teórico, que eu também vou mencionar a vocês, que, digamos assim, é uma visão fora da caixa, né? Uma visão mais holística, porque o nosso aluno, ele, de um determinado assunto, porque o nosso aluno, ele, por conta dos livros, por conta de tudo, né, ele vai aprendendo os assuntos de maneira compartimentada e ele não percebe muitas vezes que ele está falando da mesma coisa que falou ano passado, embora o tema seja outro. Então, o que eu vou procurar fazer é trabalhar um tema que daqui a pouco eu digo qual é, né, e fazer a ligação dele com as habilidades da BNCC para ensino médio, ok? Então vamos em frente. Áreas de cognição. Coisas que eu gostaria que o meu aluno trouxesse para o ensino médio. Um pouquinho de visão espacial. Dominar minimamente o campo aditivo. O que eu chamo de campo aditivo são as questões relacionadas à adição e subtração. Ou seja, eu estou pensando simultaneamente em tudo aquilo que vem lá desde o ensino na pré-escola, né? Ensino infantil e fundamental 1, primeira fase, quer dizer, onde ele domina todo o campo aditivo. Em seguida, obviamente, se segue o campo multiplicativo, que é o tema central da nossa aula, ou seja, também vamos trabalhar com campo aditivo em paralelo um pouquinho, mas na verdade o que eu quero mostrar é a importância da abordagem do campo multiplicativo para o ensino médio. Muito bem. Contagem. Seria ótimo que o aluno trouxesse, né, mecanismos inteligentes de contagem, né, que ele soubesse contar aditivamente, multiplicativamente, de uma forma razoável para a maturidade do ensino médio. Não é o que ocorre. Também que ele fosse capaz de perceber recorrências, né? Um exemplo típico, vai aprender PA. Você tem uma recorrência, a progressão aritmética. Cada cara é o anterior, mais uma constante, blá, 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 blá. Então, se ele puder ter uma percepção do ato de recorrer, de iterar, né, seria muito interessante. Também não tem. Álgebra, por que eu botei esse na álgebra? Porque a álgebra, ela é uma ferramenta poderosíssima, mas eu tenho uma visão da álgebra que é o outro lado, o lado negro da álgebra. O lado negro da álgebra é aquele que emburrece o aluno, onde ele pode resolver o problema com uma simples fração do todo, né, para matar uma determinada questão, uma questão de percentagem, ou uma questão de área, e ele mete x, y, z para tudo quanto é lado, emburrecendo, porque ele mecaniza um procedimento de criar variáveis e o raciocínio puro numérico vai para o beleléu, porque ele não usa, atrofia. Então vamos lá. Visão espacial. Eu, no ano passado, em janeiro, eu fiz uma apresentação que dizia respeito a oficinas para ensino fundamental, onde eu abordei esse tipo de questão, como é importante o aluno brincar
com formas, encaixamento de formas, até em exercícios mais complicados. Quem tiver interesse, vai lá, que está lá na nossa palestra de janeiro, janeiro de 2020. Campo aditivo. Eu vou colocar uma questão aparentemente banal. João possui 3 balas e Maria 10. Quantas balas possuem ao todo? Claro, isso não é uma questão para o ensino médio, isso é uma questão colocada lá no comecinho do primeiro ano. Né? Agora vamos a um segundo problema. João possui 3 balas e Maria 10. Igualzinho o início. Agora vamos ver o que eu pergunto. Quantas balas João precisa ganhar para ficar com a mesma quantidade de balas que Maria? Gente, a diferença do nível de dificuldade do segundo exercício para o primeiro é abismal. As professoras do infantil e especial do ensino fundamental 1, primeiro e segundo ano, elas têm toda uma habilidade e conhecem isso, onde a gente trabalha muito as palavras juntar, acrescentar, separar, retirar, que estão na BNCC do ensino fundamental 1. Se você for olhar lá a BNCC, você vai ver que em pelo menos 20 das habilidades entre primeiro e segundo ano estão sempre falando em desenvolver, operação de adição, juntar, acrescentar, blá blá blá. É isso aí. Só que existem problemas, não obstante, no campo aditivo, que são interessantes. Por exemplo, eu não sei a altura do gato e não sei a altura da tartaruga, mas eu sei a altura da mesa. E você? Sabe a altura da mesa? Campo multiplicativo. Vocês acham que eu vou responder? Claro que não. Depois vocês se divirtam com isso. Campo multiplicativo. Também eu espero que o aluno tenha uma percepção, né, envolvendo contagem, mas eu queria fazer um comentário. O nosso referencial teórico, que eu vou abordar daqui a pouquinho, ele não gosta muito dessa definição de habilidade, não. E também porque ele parte da premissa que não há campos de conhecimento estanques. Um exemplo como esse. Quando eu vou olhar qual é a quantidade de Pinóquios que eu tenho nessa figura, eu posso tirar partido de questões de visão espacial, né, de simetrias da figura. Ou eu posso ser mais ainda ingênuo, né? Posso ser uma criança pequena, que eu vou contar no dedo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso perceber que tem linhas um pouco assim esquisitas, que tem 7 caras em cada linha. Mas eu talvez pudesse ter percebido que essa figura tem um centro de simetria. E eu poderia tentar ver se aqui não fica uma coisa legal, né? Ou seja, 6 vezes 4 Pinóquios, mais 4 Pinóquios. Ou ainda, se eu sou mais malandro, perceber que eu tenho uma simetria, né? Onde eu repetindo, né? Planificando com esse ladrilho o meu chão, eu tenho a totalidade dos meus Pinóquios. Ou seja, não existe contagem, campo multiplicativo, sem a interferência de outros campos de conhecimento. Né? Vamos a um outro exemplo mais interessante, e que eu vou passar batido, fica como dever de casa. Quantos dedos você enxerga? Vamos em frente. Contagem, fundamental. Contagem, como eu comentei, quando chega lá no ensino médio, brabeira de contagem, nós estamos em análise combinatória, onde o pensamento multiplicativo é extremamente mandatório. Né? Então vamos ao primeiro exercício. Se você escreveu os números de 12 a 20, quantos números você escreveu? Isso parece uma bobagem, mas os alunos têm uma terrível dificuldade com isso. Eles não percebem que você tem intervalos entre 12 e 20. Os intervalos são 8, mas o 12 e o 20, nas pontas, é um número a mais do que o número de intervalos. Depende se você pensou mais no início ou no fim. Então ele fala que são 8 números, ele faz 20 menos 12, ou seja, ele não domina na contagem o campo aditivo.
nem o campo aditivo. Vamos em frente. Uma figura como essa, onde eu posso perguntar, eu tenho duas espirais, uma verde e uma branca. Eu quero saber quantos quadradinhos tem na espiral branca. Como é que você vai contar isso? Eu estou lembrando a vocês, quero lembrar a vocês, que o que eu estou abordando são coisas que eu espero que o meu aluno, ao chegar no ensino médio, tenha um mínimo de competência. Se não o tiver, eu posso sugerir a ele que ele desenvolva determinados aspectos com os quais ele ainda está meio fraquinho de cognição, correto? Esse exercício pode ser feito de inúmeras maneiras. Uma curiosa é a seguinte: olha só, aquele pontinho escuro lá no fim, um quadradinho. Depois em cima laranja, 2 quadradinhos. Em azul, 3 quadradinhos. Em meio que marrom, caramelo, 4 quadradinhos. Em roxo à direita, 5 quadradinhos. Eu estou contando sem pegar a linha inteira, né? Eu pego a linha, paro num quadrado anterior e eu estou percebendo que a espiral branca é quase igual à espiral verde. Tentem depois pensar assim: a espiral branca é quase igual à espiral verde. O que você tem que tirar da espiral verde para ela ficar igual à espiral branca, no sentido do desenho espacial, né? Aí você subtrai do total de quadradinhos o verde a mais e divide por 2, né? É uma possibilidade, tem várias. Muito bem. Agora, caso clássico, que você tem recorrência, contagem, campo aditivo, campo multiplicativo. Olha a quantidade de recursos que você tem que mobilizar para descobrir, por exemplo, quantos quadradinhos tem a quinta figura, né? Então, olha só. Eu posso imaginar que eu botei um quadradinho em volta do quadradinho preto original, né? Então, eu botei em cada lado do quadradinho original um quadrado. Então, um quadradinho vezes 4. Eu repeti 4 vezes. Agora, olha que interessante. Aqui, eu posso imaginar que eu botei 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos e 2 quadradinhos. Eu botei 2 quadradinhos 4 vezes. Depois eu vou botar 3 quadradinhos 4 vezes. Então, essas coisas a gente vai armazenando numa memória genial que a gente tem, que permite que as sinapses deem em função da experiência adquirida, né? Observa que no exercício da espiral e nesse exercício eu usei a mesma estratégia. Eu usei a estratégia de contar isso de uma maneira esperta. Ao invés de querer contar a linha inteira ou a sequência inteira, eu paro antes, para que eu consiga fechar com figuras ou contagens iguais, não é? Vamos em frente. Recorrência. Uma coisa que hoje, inclusive, né, com as aulas que o Paulo está dando de algoritmos, é o V0, né? É o antes de você pensar em algoritmos, você tem que ser capaz de pelo menos perceber uma recorrência. E a plataforma ideal para isso, obviamente, são as planilhas. Lembro aqueles que ainda não me conhecem que nós fizemos a apresentação em janeiro de 2019 e em julho de 2019 de um curso de planilhas, né? E eu fiquei muito feliz porque recentemente eu fui ver o número de acessos, que na época do curso era por volta de 3 mil, da primeira palestra em janeiro de 2019. Eu acho que está em 7 mil, ou seja, que legal que os professores estão começando a perceber que essa ferramenta é vital. Até porque hoje ela consta da BNCC. Então, recorrência. Para calcular n ao quadrado tendo n, eu não tenho uma recorrência, eu tenho só uma formuleta. Mas para calcular a soma dos quadrados, para calcular n fatorial, eu tenho uma iteração, eu tenho uma recorrência, né? Planilhas não têm o controle de fluxo, como tem as linguagens de programação, diretamente. Embora tenha condicional, né, que o Paulo já abordou, e os mecanismos de repetição, não tem um mecanismo explícito para aqui, né, para agora. Não tem. Mas você tem o processo iterativo riquíssimo, que permite, como nós veremos, uma série de coisas sensacionais nos exemplos que eu vou mostrar a seguir. Você quer gerar uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Quer gerar os números da sequência de Fibonacci. Muito simples numa planilha, usando a recorrência.
Agora, tem uma coisa bacana. Você tem, por exemplo, radicais embutidos ou as famosas frações contínuas, né? A pergunta é, caramba, se eu puser uma cacetada de radicais, esse 2, 2, 2, 2, 2 vai convergir para quanto? Coloca numa planilha. Imagina que o primeiro cara da sequência que você está querendo gerar seja o 2 só com uma raiz, né? Depois você tem 2 raízes, depois você tem 3 raízes, sempre calculando o seguinte a partir do anterior, marotamente. Idem para a fração contínua. Começa no 1, depois 1 mais 1 sobre 1, depois 1 e assim por diante. Como é que eu gero a terceira fração? Como é que eu escrevo a terceira fração? Calculo a partir da segunda. Então, esses mecanismos em planilha são vitais porque você faz hipóteses em planilha, você calcula limites em planilha, você testa relações interessantes, por exemplo, soma dos quadrados dos naturais. Existe uma formuleta para isso. Soma dos cubos, não é verdade? Soma dos números de Fibonacci, soma dos quadrados, produtos de seguintes, um seguinte ao outro. Ou seja, é muito interessante você criar suas hipóteses de trabalho a partir da observação de uma planilha. Vamos em frente. Álgebra. Por que eu botei um na álgebra? Porque a álgebra é uma ferramenta poderosíssima. Mas o que acontece? Eu conheço o lado negro da álgebra. Porque quem dá aula há muitos anos, desde o nível médio de marcha ré até infantil, sabe perfeitamente que o aluno perde cognição aritmética por culpa única e exclusiva da álgebra. Porque às vezes o problema é trivial e o camarada quer botar X no problema. Olha um primeiro exemplo. O salário de Wagner é 20% do salário de seu chefe. Vou parar aí. É 20%? Como diz meu neto. Ora, vovô, 20% é 1/5. Eu digo, legal, 1/5. De quanto deveria ser aumentado o salário de Wagner para ficar igual ao do seu chefe? Ora, se o chefe ganha 5 vezes o que o Wagner ganha, eu preciso aumentar em 4 vezes. Ora, mas aumentar em 4 vezes é escrever o 4 em percentagem, 400%. Eu já vi aluno botar X e Y nesse problema, né? Um outro exemplo que vai ficar para vocês, né? Depois vocês veem. Não precisa de X e Y, né? Você usa fração. Muito bem. Papman, janeiro de 2020. Por que eu estou retomando isso? Porque eu comentei que eu tenho um referencial teórico para fazer uma abordagem de um tema, que eu ainda não disse qual é, mas já dei uma dica, né? Que foi lá nas oficinas de 2020. Por quê? Eu coloquei uma tela com um monte de pensadores da educação, né? Essa tela aqui está. E comentamos rapidamente algumas coisas na última palestra, né, em janeiro do ano passado, e eu quero enfatizar 2 caras muito importantes. Não que a gente vai estudá-los profundamente, não se trata disso, mas é o Gérard Vergniaud, que já esteve no Brasil, ele é francês, Gérard Vergniaud. Ele já esteve no Brasil, há vários escritos sobre ele, né? E o Stanislas Dehaene, que é também francês. O Stanislas Dehaene, eu comentei na aula anterior, dizendo o seguinte, é um dos maiores neurologistas da atualidade, neurocientistas da atualidade. Ele começou provando, né? Existem vários trabalhos, o dele é um dos mais interessantes, que quando a criança desenvolve uma cognição geométrica, ela naturalmente melhora a sua cognição numérica, a sua numerácia. Hoje ele não está tão interessado nessa questão. Ele está indo muito além. Ele está fazendo pesquisas sensacionais sobre como se dá o aprender a ler. Se vocês entrarem no YouTube, escreverem Stanislas Dehaene, YouTube, vocês vão bater com uma palestra sensacional deles, que eu sei que interessa mais as professoras da pré-escola, né? Como é interessante fazer o letramento? Por fonemas ou por letras?
É nessa questão que ele está trabalhando. E, na verdade, o aletramento numérico também se dá, não é verdade? Então, daí a importância dessa palestra para vocês olharem depois com calma. O Gerard Verneau é o cara que criou o nosso referencial teórico, que é chamado campo conceitual. O que se entende por campos conceituais? Eu não vou teorizar a respeito disso. O que eu vou chamar a atenção é uma das contribuições do Gerard Verneau no que ele chama de campo conceitual. Primeiro, que ele redefine o que ele entende por habilidade, ele não é tão favorável a esse esquema que a gente usa atualmente, mas o maior mérito é o trabalho que ele propicia a gente em vários campos de saber. Por exemplo, eu estou olhando para a questão multiplicativa. Será que eu consigo definir padrões de processos mentais multiplicativos para dominar o campo multiplicativo? Idem para o campo aditivo, com mais forte razão, e o campo do trabalho com as frações, e o campo do trabalho com a álgebra. Será que eu consigo mapear as questões centrais e daí criar, digamos assim, padrões mentais para a criança poder perceber como se dá o trabalho no determinado campo? Na verdade, para nós percebermos como se dá o trabalho, porque o Verneau, ele dizia o seguinte, dizia não que ele não morreu, tem quase 90 anos. O Derrame é mais jovem, 55, 56. O Verneau dizia o seguinte, a gente tem que ouvir as crianças. A gente tem que ouvir as crianças para entender como é que a cachola dela funciona. Daí a gente vai entender a melhor forma de explicar para as crianças. E eu não quero exagerar não, mas para mim criança é qualquer um com menos de 50 anos. Tá ok? Vamos em frente. Teoria dos campos conceituais. Qual é o dever de casa para vocês que vocês vão amar? Tudo na vida tem uma curva de aprendizado, né? Eu vou indicar esse texto do terceiro simpósio que houve no Ceará, se não me falha a memória, da pessoa que mais escreve sobre Verneau, que é a Sandra Magina. Ela é PhD em Educação da Universidade de São Paulo, PUC de São Paulo. Volta e meia ela vai para o UESC e também trabalhou em vários seminários. Ela tem vários livros publicados, obviamente que eu os tenho, né? Mas esse artigo vai dar a vocês a percepção de como é que a gente mapeia modelos mentais que as crianças usam para compreender as diversas variantes, no caso do campo multiplicativo. Então, o campo conceitual multiplicativo, ela mapeia de uma forma sensacional, ela foi um pouquinho além do que o Verneau publicou, e ela criou esse esquema, né, de estruturas multiplicativas. As quaternárias são aquelas que trabalham com 4 números. As terciárias são as que trabalham com 3 números. Eu vou dar 2 exemplos banais para vocês depois lerem o artigo, que vocês vão adorar compreender esse negócio. Imagina o seguinte, eu chego e digo que uma bala custa R$5. Aí eu pergunto quanto custa 5 balas. A gente chama isso um esquema do tipo 1 para muitos, porque eu conheço a unidade de referência. Então é muito fácil fazer essa conta. Agora, se eu digo que uma dúzia de bananas custa tanto e pergunto quanto custa 3 dúzias e meia, ou pior, 17 bananas, é muitos para muitos, porque eu tenho que ir para a unidade e voltar. E eu tenho 2 unidades diferentes, dinheiro e quantidade de bananas. Então, esse esquema das estruturas multiplicativas, a gente não tem, infelizmente, tempo para abordar isso, e seria talvez maçante para vocês, sem eu falar no mais interessante, que é como trabalhar isso lá no ensino médio para facilitar os alunos, né? Mas não esqueçam de ler, vocês não vão se arrepender. Vou tocar o bonde por conta da nossa pressão de tempo. Competências específicas da matemática, da BNCC, as 5 competências específicas. Vamos abordar cada uma. Primeiro, a primeira, utilizar estratégias
conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações, aí vai. Blá, 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 blá. Por que eu chamo de blá, blá, blá? Porque, gente, questões socioeconômicas da natureza humanas, os livros não me ajudam nisso. Os livros de matemática, assim, resolva a equação 2x2 menos 3x mais 4. Então, os próprios professores não têm insumos para isso. E pior, eu sou um pouquinho radical em algumas posições, gente, quem faz a cabeça do interesse pela matemática da coisa ou não, mas nas ciências humanas, sociais, quem me faz um cidadão legal? Filosofia, sociologia, história, geografia, e a gente sabe a importância que o MEC atualmente dá para isso, não é verdade? Então, eu vejo essa primeira competência como modelagem. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar o mundo, eu estou modelando as coisas. Agora, eu só enxergo a modelagem. O resto, não cabe a mim, professor de matemática, mandatoriamente desenvolver, porque eu jamais seria capaz de fazê-lo sozinho. Não é verdade? 2. Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis. Não vou continuar a leitura, porque eu acho que eu leio a mesma coisa que a anterior. Modelagem e a minha capacidade de ser empático ao outro, empático ao mundo, né? Isso não se aprende na aula de matemática. Desculpem. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos, resolver problemas em diversos contextos, blá, 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 construir uma argumentação consistente. Ora, construir modelo pressupõe eu ter uma argumentação consistente. Vamos trabalhar o método científico, então, com os alunos, não é? Muito bem, continuo vendo modelagem. Compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diversos registros de representação matemática. Isso é interessantíssimo. Isso é a semiótica. Mas a matemática faz isso, né? A matemática tem vários registros de representação, tabelas, álgebra, desenho, geometria, vários registros de representação que fazem a riqueza dela. Então, nós estamos trabalhando, naturalmente, isso é trabalhado naturalmente na matemática. Então, isso é uma competência específica importante. Investigar e estabelecer conjecturas, isso é fundamental, a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, e aí ele diz, está precisando justificar, está precisando provar. Então aqui ele aborda realmente uma coisa que é, você está atento à prova do que você está dizendo, da justificativa do que você está dizendo? Uma coisa é o seu modelo, outra coisa são as teorias que você usa. Você tem consciência delas? Então, no fundo, nós temos 3 competências para modelar o mundo, usando a matemática, várias formas de representação, que seria a semiótica, e estar atento à justificativa das coisas que você modela, que seria o último item. Agora, vamos ver contextos aditivos e multiplicativos. Estamos nos aproximando da BNCC nas habilidades, né? Bom, eu joguei logo um monte, que o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Se você abordar pela tangente aspectos aditivos, e abordar, mandatoriamente aspectos multiplicativos, você está fatalmente indo de encontro a várias questões explícitas na BNCC. Esquece fração e percentagem, né? Porque ela está implícita por causa dos anos anteriores, mas razão, taxa e índices. Juros. Se forem, evidentemente, juros simples, aditivamente. Se forem juros compostos, multiplicadamente. Média geométrica, média aritmética.
Progressão aritmética, geométrica, progressão aritmética. Ordem de grandeza, um item explícito da BNCC, que a gente vai abordar aqui explicitamente. Semelhança e homotetia dizem respeito a comparar uma figura com a outra, né? Então você está olhando o aspecto de espichamento e encolhimento, aspectos multiplicativos. Medida. Ora, o que é medir? Medir é comparar. Se medir é comparar, por trás disso, fortemente, está o campo multiplicativo. Função exponencial e reta. Já vamos ver. Campo aditivo para reta, multiplicativo para exponencial. Contagem, já comentamos, né? Dependendo do problema de contagem, você está com várias abordagens aditivas e fortemente com abordagens multiplicativas. E probabilidade como consequência dos métodos e procedimentos de contagem. Vamos em frente. Esses itens, esses 5 itens, eu vou abordar, digamos assim, por que eu estou apresentando o que eu estou apresentando a seguir? Por causa desses itens. Eu tiro áreas de volumes que eu abordo um aspecto que eu considero extremamente importante lá no finalzinho. Mas, basicamente, os 3 itens da esquerda e função exponencial e reta é exatamente o motivo da nossa palestra. Pontapé inicial que eu escolhi. Como é que eu vou abordar essa traquitana? Médias. Olha só, vou falar coisas óbvias e coisas não óbvias. Primeiro, a etimologia da palavra média. A etimologia da palavra média de origem latina, né? Por exemplo, brasileira, português, é trivial. É estar no meio de, estar entre. Agora, olha que interessante. Eu fui buscar a etimologia da palavra média em inglês, average. Olha que coisa sensacional. 800 anos antes de Cristo, quando você fretava um navio, quer dizer, na verdade, você comprava um frete para sua mercadoria, você pagava um tanto. Só que às vezes dava uma confusão danada e em alto mar você tinha que, o comandante tinha que jogar fora uma mercadoria. O que acontecia? Se ele tivesse que jogar fora uma mercadoria, todos os demais contratantes tinham que se ratear proporcionalmente ao valor das suas mercadorias para pagar ao proprietário a mercadoria que teve que ser jogada ao mar. Ou seja, o custo da perda é uma divisão proporcional ao valor das mercadorias transportadas. E olha que interessante. Em espanhol é culpa, em alemão é dano, destruição. Em holandês, a palavra média, né? Average. Avaride, sei lá se é exatamente assim que se pronuncia em holandês, acidente. Em árabe, a própria mercadoria danificada. Isso é absolutamente sensacional, né? E eu acho muito importante a gente estar sempre em busca da etimologia, porque, por exemplo, meu filho é médico. Ele diz, papai, se eu não tivesse estudado um pouco de latim e de grego, eu estava ferrado. Porque como é que eu ia conseguir memorizar os nomes do nada, né, da medicina como um todo? Impossível. Eu tive o privilégio de estudar latim, né? Eu estudei 1 ano de latim. Caramba, achava sensacional. Foi uma das vezes que eu tenho até uma história engraçada para contar. Eu vou dar uma de Ledo, que a gente tem um jeitão parecido, né? Eu saí de uma prova de latim achando que eu tinha tirado 9. Eu tirei 4. Eu fiquei tremendamente frustrado, porque eu achava latim uma coisa tão lógica, mas eu acho que não era o meu departamento. Vamos em frente. Primeira média, aditiva. Bom, claro, média aritmética, a velha média aritmética, entre 3 e 4. O que a gente sabe sobre a média aritmética? Bom, a média aritmética, que eu já conheço, né, já aprendi, ela, se eu colocar num eixo os valores, a média vai corresponder ao ponto que é a média do segmento, né, o ponto médio do segmento. Agora vamos olhar com outro olhar. Desvios. Eu estou no ponto A, quero ir para o ponto X. Então eu vou ter um desvio do número A para a média aritmética. E agora eu vou da média aritmética para o maior dos 2 números, que é B. Eu vou ter o mesmo desvio. Se eu tiver o mesmo desvio, eu vou estar no ponto médio. Mas se eu impuser que esses desvios são iguais, ou seja, MA menos A
igual a B menos MA, eu vou obter exatamente, para o ponto associado ao ponto médio, a média aritmética. Vai ter que ser A mais B sobre 2 se eu quero que os desvios aditivos sejam iguais. Agora, olha que interessante. Quando a gente trabalha com média com um bando de números, né, na verdade, desvio seria o valor de referência que eu estou pensando menos cada dado que eu possuo. Ou seja, se eu quiser calcular o desvio aditivo de verdade, não é assim como eu fiz, porque a minha referência é o valor x e eu vou subtrair cada cara. Então seria x menos a é o desvio de A com relação a x. X menos B é o desvio de B com relação a x. Se eu somar esses desvios e forçar a que ele seja zero, eu vou obter exatamente a média aritmética. Então, a média aritmética é exatamente o valor de referência que zera, que anula os desvios de todos os valores que eu disponho com relação ao valor de referência. Moral da história: quem iguala a zero, que é o neutro da adição, da operação de adição, né? O zero mais alguma coisa não faz coisa nenhuma, a gente chama de neutro para quem estudou grupos, anéis, corpos, etc. Então, a soma dos desvios aditivos se anulando é exatamente para a média aritmética. A referência seria a média aritmética. Agora vamos para propriedades que o nosso Vergniaud considera vitais. Ele acha que quanto mais você consegue falar sobre o seu objeto de dúvida, de discussão, quanto mais você briga com ele, brinca com ele, mais você o domina. Então eu vou colocar aqui algumas propriedades rapidinho, algumas muito conhecidas. A média aritmética é um valor intermediário entre o menor e o maior dos valores que você tem. Você acha isso óbvio? Isso precisa ser provado. A mais B sobre 2 eu tenho que provar que está entre A e B. Não é verdade? A média aritmética é influenciada por todos os valores, por todos e por cada um. Porque ela, na verdade, é a soma de todos dividido pela quantidade. Parece uma coisa trivial, né? Não é. A média aritmética não necessariamente coincide com um dos valores que a compõem. A média aritmética pode ser um número que não tem um correspondente na realidade física. Por exemplo, o número médio de filhos na minha família é 2,3. Pô, mas nenhuma mãe tem 2,3 filhos, não é? Então isso, às vezes, para criança, fica meio esquisito ele entender isso. Soma dos desvios aditivos com relação à média aritmética é zero. Já comentamos. A média aritmética é um valor representativo dos dados a partir dos quais ela foi calculada. No sentido de que, como ela depende de todos, ela pode ser até um mau representante, mas ela é um representante, porque ela depende da totalidade dos dados. Agora, olha que interessante. Espera lá. Deixa eu dar uma marcha ré aqui. Perdão. A média aritmética, ela anula os desvios, né? Mas observa, quando você calcula uma média aritmética, uma maneira de você verificar se você errou ou não errou a conta é calculando os desvios. Olha eu com uma cara maluca, né, que ficou parado aqui. Deu algum problema aqui na transmissão, eu acho que foi superado, tá? Acho que foi problema relacionado aqui ao computador, não sei. Muito bem, voltando aqui à vaca fria, né? Uma expressão mais velha do que eu. Então, quando você quer ter certeza que acertou o cálculo de uma média aritmética, você soma os desvios. Se não der zero, você quebrou a cara, né? Muito bem. Mas os desvios, eles são positivos ou negativos, porque se o cara é maior que a média ou menor que a média. Se eu quisesse descobrir um cara que está, digamos assim, equidistante, entre aspas, de todos os pontos, que não faz muito sentido isso, mas que tem uma distância pequena com relação a todos os números, né? Cuja soma das distâncias a todos os números seja a menor possível, ou algo semelhante. Bom,
Os desvios não adianta eu somar que vai dar zero. Mas como tem positivo e negativo, eu podia calcular o módulo. Por exemplo, torno ele positivo. Ou elevar ao quadrado. Também evito o problema do menos e do mais. Se eu calcular o módulo e somar, o valor x de referência, que torna a soma dos módulos a menor possível, não é a média, é a mediana. Agora, se você levou ao quadrado, ou seja, desvios chamados de quadráticos, somou essa tralha toda e pergunta qual é o menor valor possível que isso dá? Ah, isso é a variância. Se você dividir pela quantidade de caras, o desvio padrão médio é a variância, né? E o desvio padrão, só que eu estou com a mão na massa aqui, é a raiz quadrada desse troço. Agora, é fácil você perceber isso. E, aliás, o Branco deu aula, né, essa semana de mínimos quadrados. Então, né, qual é o mínimo de x menos x1 ao quadrado? X menos x2 ao quadrado, etc. X menos xn ao quadrado. Ora, quadrado de x menos x1 vai dar x ao quadrado, 2x1x mais x1 ao quadrado. Ora, quantos x ao quadrado eu vou ter? N. N parcelas x ao quadrado. Quem vai ser o coeficiente de x? Vai ser menos 2, a soma do x1 com x2, com x3, com x4, a soma. Não é menos b sobre 2a o x que maximiza ou minimiza uma expressão quadrática? Menos b sobre 2a vai dar exatamente, a média. O menos b vai ser o dobro da soma sobre 2a, e 2a é n, na verdade, é o a, vai dar a média. Tranquilo? Vamos em frente. Outra média, agora multiplicativa. Vamos imaginar, veja, não estou inventando nada, mas vamos ver aonde a gente pretende chegar. Admita que num experimento você tenha 100 bactérias em uma lâmina. Com o microscópio, você está lá com a lâmina no microscópio, você contou 100 bactérias. Uma hora depois tem 150. Ou seja, aumentaram, o total de bactérias aumentou em 50. Vamos olhar os dois seguintes argumentos. O primeiro, devemos esperar um novo aumento de bactérias na próxima hora, mantendo o mesmo crescimento. Assim, após 2 horas, haverá 150 mais 50, que é igual a 200 bactérias. Observem que a palavra crescimento, ela tem duas conotações, né? Porque, por exemplo, quando você diz que o seu filho cresceu 2 centímetros, é um crescimento aditivo. Mas quando você diz que a inflação cresceu 10%, é um crescimento multiplicativo, não é verdade? Então, a pergunta é, o segundo argumento é um pouco diferente. Ele pensa assim, caramba, houve um aumento de 50 bactérias num total de 100. Eu não acho razoável, agora que eu tenho total de 150, daqui a 1 hora, outra vez 50 bactérias. Porque antes parece que cada 2 bactérias, na verdade, acabavam de alguma maneira gerando mais uma. Então não está legal eu achar que esse comportamento é aditivo. Na verdade, esse comportamento, como todos sabem, é multiplicativo. Bom, então eu vou ter 225 bactérias. Então a pergunta é, média multiplicativa, né? A pergunta é, 150 está multiplicativamente entre 100 e 225? Essa é a minha pergunta, né? Porque delta é o desvio, mas o desvio em que contexto? No campo aditivo ou no campo multiplicativo? Não é verdade? Então, olha, se for um desvio multiplicativo, então o que eu quero é que eles sejam iguais. Mas o desvio multiplicativo é não quanto eu tenho que somar para chegar ao outro valor, mas por quanto eu tenho que multiplicar. Então é claro que m sobre a é igual a b sobre m. Eu vou chegar, obviamente, na média geométrica, né? Deixa eu me azeitar aqui na cadeira. Muito bem. Agora, desvios multiplicativos de A e B com relação a x. Ora, x sobre A é o desvio de A com relação a x. X sobre B é o desvio de B com relação a x. Quem é que torna o produto desses desvios igual a 1? O 1 é o neutro multiplicativo.
é a média geométrica. Então é sempre a média. Agora, média aritmética no contexto aditivo, média geométrica no contexto multiplicativo. Então, quem é que iguala ao neutro o produto dos desvios multiplicativos? É a média geométrica. Vamos tocar o bonde. Estar mais perto de. Isso é muito interessante e muito importante. Aditiva ou multiplicativamente? A pergunta é, nessa figura, A, B e C estão mais perto de 10 ou estão mais perto de 100? Se eu pensar aditivamente, vocês concordam comigo que o estar mais perto de A, que é o menor, do que de B, se o eixo está apontando lá para a direita, estar mais perto de 10 é estar à esquerda da média. Estar mais perto de 100, que é o maior, é estar à direita da média. Então a média é uma fronteira entre o estar perto. Não é verdade? Bacana. Então é lógico que quem estiver acima de 55,5 vai estar mais perto de 100. Quem estiver abaixo de 55,5 vai estar vai estar mais perto de 10. Agora, e como é que seria esse lance multiplicativamente? Mesmo lance. A, B, C. Tudo bem. Mas qual é a média geométrica agora? Entre 10 e 100. Vai dar 10 raiz de 10, que é o 31,6. Bacana. Esse número é manjado pelos alunos quando eles aprendem em física, né? Ordem de grandeza. Né? Olha por quê. Quem estiver à esquerda está mais próximo de 10. Quem estiver à direita está mais próximo de 100. Moral da história. É uma brincadeira interessante. Você, quando fala em estar mais perto, estar mais longe, né? Quando eu pergunto qual é a distância daqui a São Paulo, né? A gente tem muito a nossa distância, a distância euclidiana, né? Mas caramba, a distância entre Rio e São Paulo ela não é euclidiana, eu não vou por um buraco, eu vou pela superfície da Terra. Então é muito interessante, inclusive quem tem interesse, né, na geometria esférica, na trigonometria esférica, essa é a geometria do nosso mundo real, né? Pelo menos essa é melhor do que a euclidiana. Mas é uma aproximação, né? As nossas distâncias não são calculadas numa reta, não é verdade? Se eu quero ir daqui para Manaus, tá ok? E aqui então é a mesma coisa. Eu estou mais próximo de quem? Bom, multiplicativamente, se eu for um número 20 e poucos, eu estou mais próximo de 10. Se eu for o número 48, eu estou mais próximo de 100. Porque não é aditivamente. Diretamente ligado a isso está exatamente a ordem de grandeza, que é um dos itens explícitos da nossa BNCC. Né? Então, como é que funciona isso? Qual é a ordem de grandeza de um número? A gente quer saber o seguinte, o número 39 está entre 10 e 100. Já já vocês vão sacar que vai ser exatamente a mesma coisa que a gente aprendeu agora. Mas eu quero saber qual é a ordem de grandeza dele. O que é ordem de grandeza? É qual é a potência de 10 mais próxima dele. Então, olha só. Quando você quer escrever um número na notação científica, você escreve esse número como produto de um cara entre 1 e 10, sem ser 10, e uma potência de 10. Então, 39 é 3,9, que está entre 1 e 10, vezes a potência 10 elevado a 1. Mas se eu quiser saber qual é a potência anterior e a potência seguinte, né, perdão, eu vou ter que olhar esse estar mais perto de que maneira? Né? É sensato ser aditivamente? Não, não é sensato ser multiplicativamente, ser aditivamente, né? É multiplicativamente. Então, 3,9 está entre 1 e 10. Legal. Pois é, mas entre 1 e 10, como? Eu tenho que achar a raiz quadrada. Eu vou encontrar 31,6. Esse número 3,16 é o que a garotada decora. Porque quando ele escrever na notação científica o número, se a mantiça, se a parte
fora da potência, né, for maior do que 3,16, ele vai estar mais perto da potência seguinte. Se for menor, da potência anterior. Está claro? Veja bem, às vezes dá a impressão que eu estou dando aula para vocês. Não, eu estou dando uma aula, né, para professores, mas com o viés de eu estar pensando nos alunos. Então, minha intenção é o que daqui vocês podem extrair de interessante para trabalhar esses materiais com os alunos de vocês. Vamos em frente, tem muita coisa para rolar. Muito bem. A altura de uma nota. Vou passar batido, mas vou passar, é irresistível, né? Você tem um piano que tem aquelas cordas que são batidas pelos marteletes, né? E você tem lá a escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e repete periodicamente. E tem as notas pretas, que eu, por economia, eu vou chamar de dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, e assim por diante. Muito bem, então eu tenho ao todo, né, eu tenho 12 intervalos entre notas consecutivas. Porque de dó a dó eu tenho 7 notas brancas e 5 notas pretas. Então eu tenho 12 notas ao todo. Qual é o desvio de som entre as notas? Caramba, como é que eu vou medir esse negócio, né? Como é que eu vou medir esse negócio de desvio entre os sons? Eu vou medir da seguinte maneira. Perdão. Ora, eu tenho uma corda. Pitágoras já estudou isso, né? Pitágoras estudou isso, não foi no violão, mas no violão você tem a primeira e a última corda, é o Mi, na verdade, a nota Mi. Observa que a corda de baixo é a que é a Mi mais grave, né? Porque o violão roda ele assim para ficar, digamos, como se você estivesse pegando ele. Então, o que acontece? As associações de notas, o Pitágoras já sabia que havia uma relação, né, de 1 para 2 entre notas que soavam como se fossem a mesma, uma mais grave, outra mais aguda, né? Então, do Mi ao Mi, bacana. Quando eu boto o dedão lá no meu violão, e eu boto o dedão aqui no meio, né, a corda, na verdade, vai daqui para lá. Então a pergunta é, essa distância, que até está marcada aqui com um errozinho, né, porque o Mi não está certo, o Mi é aqui mesmo, que é botando... Não, o Mi aqui, é botando o dedo no meio, é como se eu esticasse a corda daqui até aqui, ok? Muito bem, ele percebe que é 1 para 2. Mas então eu pergunto o seguinte, mas vem cá, se esses intervalos sonoros eu quiser que sejam iguais, eu estou pensando em comprimento de cordas. Como é que se dariam os comprimentos das cordas? Nota que o traste do violão, as distâncias não são iguais. Cada desvio, se eu quero uma coisa multiplicativa para o tamanho da corda, ou para a frequência, né, daquela nota, eu vou ter L para L sobre 2, ou L sobre 2 para L, um total de 12 desvios. Um total de 12 desvios vai dar, então, desvio é raiz 12 de 2. Bacana, que dá um vírgula, alguma coisinha. Moral da história, um semitom, que é o que a gente diz cada intervalo entre uma nota e a seguinte, branca, preta, preta, branca, 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 não importa, vai ser um semitom. Então, por exemplo, curiosidade, de dó até o sol, né, eu tenho 7 intervalos. Então eu vou ter que pegar o meu desvio e levar a sétima, né? Vai dar quase 1,5. Isso porque a gente chama essa escala em que a gente igualou as distâncias, né, entre aspas, entre os sons, como uma escala temperada. Agora, o Pitágoras dizia que 3/2 é uma fração linda e por isso que o som é harmonioso quando você toca o dó com o sol. Então ele dizia, e é verdade, que sempre que a razão entre as frequências ou entre o tamanho da corda, né, para vibrar notas harmônicas, gostosas de se ouvir, a fração que representa esse quociente é de numerador e denominador simples, 9/8, né? Coisas assim, 4/3, mas jamais 342 dividido por 157. Não seria um som harmônico. Bom, com isso, a gente já viu uma outra aplicação do saber multiplicativo, né? Agora, vamos ver o seguinte, aonde que a gente vai usar isso para trabalhar com 2 variáveis?
Ou seja, eu quero saber como é que se comporta uma grandeza frente a uma outra grandeza, né? Ou seja, eu tenho uma relação entre duas grandezas. Eu posso fazer um experimento na física, um experimento na química, na biologia, né? Não importa. Então, eu vou dizer que x é uma variável que eu chamo de independente e y a dependente. A minha questão é, dado aquele particular experimento, como é que é o comportamento de y frente ao comportamento de x? Vamos lá. Então, se o x variar de uma em uma unidade, tem lá a sua unidade, como é que vai ocorrer a variação do y? Essa é a pergunta. Vamos ver um exemplo. Y é a distância que um carro percorre. Aí eu vou dizer que a velocidade é constante. Eu quero saber o seguinte, se a velocidade é constante e eu variar o tempo de 1 em 1 segundo, o que está acontecendo com os desvios dos y correspondentes? Né? Ou seja, se de uma em uma hora eu vou ver a distância percorrida, a pergunta é, de 1 em 1, estou repetindo, os mesmos desvios na variável x. O que vai acontecer com os desvios na variável y? Agora um outro exemplo. Se y é a quantidade de bactérias que eu tenho lá numa lâmina, no microscópio, né? E t a variável tempo, x a variável tempo, como é que rola esse comportamento? Se eu variar x de uma em uma unidade, o que vai acontecer com os desvios de y, né? Dos y's? Eu repeti aqui os mesmos exercícios. Eu posso, de repente, fazer os experimentos, tascar em tabelas. A propósito, a professora Flávia, essa semana, também falou de uma maneira muito legal, porque tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, o que é um experimento determinístico, o que é um experimento aleatório, ou não determinístico, né? Probabilístico, estocástico, etc. Bacana. Então, eu posso botar em tabelas. Aqui meu experimento é determinístico, sem dúvida. Aí eu vou me surpreender. Quando eu colocar os pontinhos do meu experimento num gráfico, eu vou ver duas coisas com essa pinta. O primeiro exercício vai dar uma reta e o segundo exemplo vai dar uma coisa que eu posso até dar o nome, exponencial, não é? Interessante. Se os x's variarem com intervalos iguais, se os desvios nos x's forem iguais, o que acontece com os desvios nos y's? Vão ser iguais também. Se x percorre os valores de uma PA, os y's percorrem os valores de uma PA. Então, se você imaginar que essa reta você está restringindo o domínio de olhar para ela só com os inteiros, por exemplo, ou com os naturais, você está representando uma PA, um gráfico de uma PA. Claro que o gráfico de uma PA é uma reta, né? Porque eu tenho desvios constantes, aditivos. Agora, no segundo exemplo, se os x's variam de 1 em 1, ou de intervalos iguais, o que vai acontecer com a variação dos y's correspondentes? Muito interessante. Porque o quociente entre os y's consecutivos é que vai ser constante. Então, o D no primeiro gráfico seria a razão da PA? Ou a razão da PA está embaixo? O D seria a razão da PG? Quer dizer, eu estou pensando nos y's, tá certo? Os y's teriam como razão, no primeiro caso, da sua progressão aritmética, que é como os valores se propagam, né, o valor D. É claro que, já que as diferenças entre os x também é constante, também é uma PA, os valores de x. Então, olha que interessante, nós estamos unindo média aritmética, com espaçamento igual aditivamente, com progressão aritmética com gráfico de reta. Espaçamento na variável independente uniforme, com média geométrica, progressão geométrica e curva exponencial. PA, no caso do segundo exemplo, vai dar PG na vertical, ou seja, os y's variam segundo uma PG. Agora, olha só, então, se eu quisesse me antecipar, né,
eu diria, legal, quer dizer, o meu y vai ser um valor inicial, mas k vezes, quantas vezes o x aumentou. E no caso da geométrica, né, a gente vai ter k vezes k vezes k vezes k. Eu estou multiplicando por k, o mesmo k, várias vezes. Ali eu estou somando xr's, quer dizer, x razões, x k's. Observa que eu estou chamando de y0 o valor inicial. Quando a gente estuda PA e PG, a gente sempre bota o maldito primeiro termo como índice 1. Mas aqui o índice é 0. Então aqui está escrito AN mais 1 igual a N mais... AN mais 1 igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. Só que aqui não é N menos 1, é N, porque eu chamei de 0 o valor inicial da minha PA, não é verdade? Vamos em frente. Agora sim, estamos chegando aos finalmente. Nós temos agora as nossas habilidades. Quantas que nós preparamos esse tipo de aula só para dar ideias, né? Para chegar ou facilitar o estudo de que coisas? Vamos lá. Taxas e índices sociais. É a nossa habilidade 104, né? Da primeira competência específica da matemática. Tá? Então, interpretar taxas e itens de natureza, não importa qual é a natureza, eu vou interpretar, é matemática, eu vou interpretar o índice. Né? Então, PG, né? Desvios geométricos, desvios multiplicativos, estão intimamente ligados a taxas e índices. Perímetros, áreas, volumes, capacidade e massa. Aí é um certo exagero meu, porque no fundo, gente, medir é comparar. E comparar é multiplicativo. Então é lógico que se você domina o campo multiplicativo, você tem mais facilidade de brincar com as medições, não é verdade? Então lá está. Perímetro, área, volume, ou seja, ali é o texto específico que eu estou colocando aqui da própria habilidade da BNCC. Depois a 203, tudo bem, juros simples e compostos. Claro. Não quero perder muito tempo com isso, vocês têm acesso. Vão ter acesso ao vídeo permanentemente, têm acesso à BNCC, podem fazer essa comparação com mais vagar posteriormente. Né? Crescimento linear e exponencial, para juros no caso, né? Depois, áreas e volumes de prismas, porque quando você tem a formuleta padrão, tudo bem, é calcular o valor D. Mas quando você tem que decompor a figura para calcular uma medição, você está no processo aditivo. Quando você tem duas figuras semelhantes, você está no processo multiplicativo. Então, 309. 313. Essa nós fomos ao âmago da questão, né? Notação científica. Tá certo? Isso é uma das habilidades explícitas da BNCC. Função exponencial e logarítmica, claro que logarítmica eu não abordei, mas a função exponencial, a indução a ela sai dessa discussão. Né? Então, vamos para o próximo. Tabelas versus primeiro grau. Ou seja, você monta uma tabela de dados. Como é que eu sei que é uma reta? Se os x estiverem em PA e os y também estiverem em PA, é uma reta. Claro que se não estiverem com desvios iguais os x's, aí eu vou trabalhar no campo da proporção, porque aí eu tenho que, como digamos assim, dividir os x's em intervalos iguais para sacar o lance aditivo, senão eu estou no lance multiplicativo. Muito bem. Volumes de sólidos por conta da questão da homotetia, da semelhança, etc. Né? Não tem muita dificuldade de perceber que a nossa discussão ajuda a isso, mas eu vou abordar isso um pouquinho à frente. PAs e retas, óbvio. PGs exponenciais, vejam, são habilidades específicas, explícitas da BNCC. Depois, duas variáveis vezes retas. Eu acabei de mencionar. Né? Como é que uma tabela eu sei que é reta ou vice-versa ao contrário. Tranquilo. Muito bem. O que eu gostaria de abordar quase para finalizar? É muito comum a gente observar em geometria espacial problemas desse tipo. Problemas que caem tipicamente no vestibular. Vamos olhar o terceiro problema. Né? Observa que quando a gente trabalha com área e volume, né, área, a gente diz na física
que tem dimensional L ao quadrado, ou seja, a medida de uma área envolve o produto de dois comprimentos, de duas grandezas de comprimento. De volume 3, a gente diz que é L3. Ou seja, se alguém chegar para mim e me der uma fórmula maluca para calcular volume de uma coisa doida, multiplicando 4 segmentos, eu vou dizer, isso não pode ser uma fórmula de volume, porque volume, a dimensional é L vezes L vezes L. Então olha que interessante. Se você tem duas figuras com a mesma forma, né, ou seja, são semelhantes, né, tem a mesma pinta, você espichou uma delas para o dobro. Todas as dimensões de distâncias entre pontos da figura são o dobro das distâncias correspondentes da figura menor. Então, você multiplicou por 2 todo mundo na figura 2, né? Obteve a figura 2. Ora, se para calcular volume você tem que multiplicar em algum nível 3 dimensões, é claro que se você dobrou uma dimensão, dobrou outra, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, vai multiplicar por 8 o volume, né? Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque esse uso, tanto em áreas como volumes, é um tremendo quebra-galho. Você anda muito mais rápido. Por exemplo, veja um terceiro problema que eu coloquei aqui. O sujeito diz que tem uma pirâmide de base quadrangular, ele corta 2 planos paralelos, né, e vai obter uma pirâmidezinha em cima. Esses 2 planos paralelos à base cortam as arestas a 1/3 delas. Então, observa, eu vou perceber que eu tenho uma piramidezinha que é 1/3 da pirâmide grande. Se eu juntar essa piramidezinha com a azul, que é um tronco, eu vou ter 2/3, 2/3 da pirâmide grande. Mas ele quer o volume da parte azul do tronco. Ora, o volume da piramidezinha é 1/27 do volume da pirâmide grande. O volume da piramidezinha com tronco, que é uma pirâmide média, vai ser naturalmente 2/3 ao cubo, ou seja, vai dar 8/27, concordam? 8/27. 8/27 menos 1/27 dá 7/27. Ele, nesse exercício, exatamente para me economizar tempo, ele deu de graça o volume que nem precisava, 108 centímetros cúbicos. 108 é divisível por 27, dá 4. Né? Então, era 1/27, 8/27 dá 7/27. 7 vezes 4, 28 seria a resposta, centímetros cúbicos. Então, esse tipo de raciocínio, que eu enfatizo muito quando eu apresento para os meus alunos alguma coisa relacionada à geometria, está no âmbito do contexto multiplicativo. Muito bem. Eu agora só vou mostrar para vocês que a gente tem aqui todas as habilidades, né, como se diz, listadas, mas eu vou passar direto porque isso não é importante, né? Vocês podem parar onde quiserem, vocês têm o documento da BNCC, eu aqui estou simplesmente listando todas para vocês terem registrado isso no próprio vídeo, tá certo? Então, de uma certa maneira, vocês pegam um documento, o importante mesmo são as habilidades a que eu dei ênfase, não é verdade? Porque essas são as habilidades que a gente ajudou a construir através do nosso discurso, ok? Então eu quero agradecer a vocês, espero que esse tipo de abordagem tenha sido útil para vocês e vamos ver se nós já conseguimos com as vacinas, né, ter um novo PAPMEM em julho presencial. Então, um grande beijo para todos e aproveitem bastante. Até a próxima.